Vem um dia de Mano Menezes, né? Tem um jogador lá, mas não sabe se vai contar com ele no próximo jogo. Na nossa escolinha, você não sabe marca falta, se marca presença, né? Ou se só assinalista, hein, Lili? Pois é, gente, tá complicado por aqui, aquela incógnita, né? O elenco voltou a treinar hoje, depois de 2 dias de folga, domingo e segunda, então volta a treinar. Mas o assunto não é outro, né? Somente o Maicon, sem saber se vai permanecer ou não no Corinthians. Eu vou tentar explicar para o fã de esporte entender como é que tá essa negociação aí sobre a permanência dele, tá? Primeiro, o lado do Corinthians. Conversei com pessoas do clube, o nosso colega Raul Moura também, e aí o Corinthians se diz surpreso. Não sabia, não esperava que viesse aí essa proposta do Flamengo ao Maicon e que o Corinthians pudesse perder o volante, que agora faz parte ali do esquema tático, peça importante do esquema tático do técnico Antônio Oliveira. O Maicon pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Ele tem contrato até dezembro de 2025. Desde 2022, ele está emprestado ao Corinthians, que vem renovando ano a ano. Agora, ele fica até dezembro de 2024 por empréstimo no Corinthians. Quais eram os planos do Alvinegro? Permanecer esse contrato de empréstimo, prestes ali a vencer o contrato de empréstimos, estudar, quem sabe, uma compra do Maicon, tá? Então o Corinthians não contava em ter que desembolsar dinheiro agora para permanecer com o volante, até porque o Corinthians não tem como pagar esse dinheiro agora, esse valor do Shakhtar Donetsk, que o Shakhtar Donetsk pede pelo Maicon. Então a questão é o seguinte: o Flamengo fez a proposta por ele, a primeira proposta foi recusada pelo clube ucraniano, fez uma segunda proposta que deve ser aceita na questão do Maicon, que o João do nosso portal ESPN apurou com pessoas ligadas ao jogador. O Maicon dá preferência em ficar no Corinthians, mas ele também quer deixar o Shakhtar Donetsk. Ele não quer voltar para o clube ucraniano. Portanto, quem exercer a compra dele, ele vai. Ele gostou muito da proposta feita pelo Flamengo. O que vai acontecer nos próximos dias? Pessoas ligadas ao atleta conversarão com a diretoria do Corinthians aqui no CT Joaquim Grava ou no Parque São Jorge para acertar e entender o que o Corinthians tem a oferecer. Se o Corinthians pretende comprar o Maicon, qual seria o valor? Porque aí é o seguinte: o Corinthians tem prioridade em cobrir a oferta. Isso na hora que assinou o empréstimo lá com o clube, com o Shakhtar Donetsk, estava lá. Se alguém chegar querendo comprar o Maicon, a gente pode cobrir a oferta, vocês têm que avisar. Ok, o clube vai avisar o Corinthians. Se o Corinthians conseguir cobrir ou igualar, ok. Se não conseguir, o Maicon deve deixar o clube. O que a gente pode falar ao torcedor é que o Corinthians deve fazer um esforço para permanecer com ele, até porque o Corinthians ouviu muito o técnico Antônio Oliveira, quer ficar sim com o Maicon. Teriam outras opções, né? Tem o Fausto Vera, o próprio Paulinho, que está em recuperação, mas o contrato dele vai só até junho. Então, se ele retornar, o Corinthians teria que estudar, quem sabe prorrogar ou prolongar aí esse contrato do Paulinho. Então, uma situação que pegou realmente o clube de surpresa, deve ser resolvido nessa semana. Quinta-feira fecha a janela de transferências para inscrição no BID, mas aí tem uma brecha de que jogadores que já estão atuando no estadual, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, eles podem ir para outro clube e ser inscritos também entre 1 e 19 de abril, eles podem assinar esse contrato. Então, veremos nos próximos dias o que deve acontecer, mas foi uma notícia que, repito, que nós apuramos aqui do Corinthians, pegou o clube de surpresa. Eu imagino, né? 2 dias aí para fechar a janela e talvez seja até uma tática, né? Estratégia, claro. Estratégia, para assustar ali. O Corinthians queria que avisasse antes. Para eu me organizar e me programar. Se prepara, hein, Pedro? Aí o Flamengo tá na dele, ué. Foi lá, tem a questão do Flamengo, é uma questão de calendário. Vai fazer a proposta pro Shakhtar, aceita ou não. Pelo que a Lili estava contando, a primeira proposta, então não foi aceita, mas o Flamengo segue na história. É isso, Pedro? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez aí, boa tarde para você, para Mari, enfim, para todos os companheiros. Aquela questão de estratégia do grego, estratégia, como tinha aquele filme, né? Em Tropa de Elite, falava, o Flamengo está no mercado e dá passos calculados em relação a isso. Pensava já há algum tempo em reforçar o elenco, seja, enfim, com um atacante pela direita, com uma peça ali para o meio de campo, e aí tinha a possibilidade de nomes no exterior e um nome do futebol brasileiro, como vai estudando as brechas, as possibilidades, assim, qual nome se encaixaria e contaria também, óbvio,
com o aval de Tite e comissão técnica. Então o Maicon preencheu todos esses quesitos aí, o Flamengo foi à luta e fez essa proposta ao Shakhtar na tentativa de ficar com o jogador e até para dar menos margem de manobra mesmo para o Corinthians, esse prazo mais apertado aí. O Flamengo na tentativa de ficar com esse atleta, contando muito com essa questão também, tem a questão da guerra, enfim, o jogador não gostaria de voltar para lá, pode dar prioridade até para uma permanência do Corinthians, para a permanência de ficar no Corinthians, mas prioridade de ficar no Corinthians, mas claro, é muito difícil esse momento financeiro do Corinthians, pelas informações que saem, nossos companheiros trazem também, então conforme os nossos companheiros do site O Gol trouxeram, o Flamengo foi à caça, digamos assim, do Maicon. Fica nessa expectativa de se o Corinthians vai ou não cobrir a proposta, que tem essa possibilidade, claro, o Corinthians pode fazer uma movimentação de última hora, tentar todo esforço, porque é um jogador importante da equipe titular, mas o Flamengo vê com bons olhos, com o aval do Tite, o Maicon como reforço, até porque, por enquanto, não consta no radar do Dorival Júnior, então não seria um desfalque durante aquele período da Copa América, que o Flamengo tanto teme, com vários jogadores convocados ali. Por enquanto só o Ayrton Lucas na seleção brasileira, mas pode perder outros. O Gerson, por exemplo, agora está fora por uma questão médica, então pode acontecer também durante a Copa América. Então há uma preocupação muito nesse sentido. Então o Flamengo observando jogadores nesse perfil, que nem sejam tanto desfalques assim. Além disso, o Léo Ortiz chegando hoje, mais tarde, aqui no Rio de Janeiro, para já se incorporar, possibilidade de ser inscrito para essa semifinal de Campeonato Carioca, Fla-Flu, então pode ser uma possibilidade também. O Fabrício Bruno fraturou o nariz no último jogo contra o Madureira, pode ser desfalque por mais algum tempo, ou então jogar com uma proteção. Então o Flamengo vai atacando nas frentes que lhe cabe para tentar reforçar e se precaver em relação ao meio do ano. Teve brecha? Achou? Então vai atrás para tentar mostrar a sua força no mercado. Bruno, Mário. E olha só, fãs de esportes, o tamanho dessa lista. Os jogadores, então, do Flamengo que atuaram em seleções. Então aí contando, no histórico dos jogadores. Então tudo bem, você tem ali o Davi Luiz, que a última participação foi em 2017, mas essa lista enorme de 12 jogadores é muita coisa, hein? 12 jogadores? É um time mais um. Então, oito no ano passado, não é? Quer dizer, todos esses 8 podem voltar, certo? E até outros ali, né? Já há um pouco mais tempo, o Gabigol, por exemplo, mas é um cara que tá aí, né? Que de repente pode voltar, o Cebolinha, exato. Então, isso sem contar a comissão técnica. Sendo muito honesto, assim. César Sampaio. Tite. Essa jogava, hein? Davi Luiz é que é mais difícil, né, gente? O Bruno Henrique também. Bruno Henrique, é verdade. Mas é por isso... Ainda tô lá em cima. É por isso que ele precisa aí também do Maicon, né? Porque vamos pensar aí, da posição do Maicon, você tem ali o... Na hora que você tava lendo. O jogo da memória, sabe? Agora pensa você aí nos 12 nomes. Mas da posição... então, são Pulgar, o Gerson ali, né? Que são os jogadores de... O Alan. De La Cruz que faz também. Então, o Alan é uma coisa que me chama atenção, porque no passado foi uma treta, né? Foi. Forçando, não sei, para sair do Atlético. O Palmeiras queria, o Flamengo foi lá, e de repente um jogador que... Na história, o Flamengo sai como vencedor, né, desse mercado, mas... De novo doente, né, assim. Ele sofreu com lesão, doente, mal. Mas assim, era um jogador que quando ele saiu do Atlético, a gente falava, cara, é uma baita de uma perda pro Atlético. Um jogador que vai estar nessa lista aí de seleção. E é um absurdo. Nos de titular até. Esse ano ele fez 3 jogos só, e daqueles no início do ano, quando era o time principal fora e ele jogando as primeiras partidas do... Precisa do Maicon no elenco? Essa é a pergunta. O Flamengo sempre precisa de bons jogadores, né? E depois dessa lista, assim, precisa, né? Porque vários daqueles jogadores vão ficar fora. Mas especialmente aquela questão da saída do Thiago Maia, né? É um jogador que é uma perda para o elenco. Na verdade, até meio pensei 2 vezes antes de falar a perda, porque ele e o Alan, hoje, você não consegue falar de perda, porque você não tem os dois. Mas você precisa ter, né, alguém para jogar. O Alan por uma outra questão. O Thiago por preferência mesmo, Sim. né? E o Alan não deu nem tempo do Tite preferir ou não, né? Sim. Ele não consegue fazer jogar. Então, enquanto isso, ele tem alguém que ele tem confiança, que é o Maicon. Porque assim, o Flamengo precisa do Maicon? Precisa. Mas o Corinthians precisa mais. Então,
entrar na conta da negociação, mas é que o Corinthians... O pouco importa, né? Eu acho que ajuda bastante o Corinthians, mas é uma perda que vai ser muito sentida do lado do Corinthians, né? Ele sai e deixa um buraco, né? No Flamengo ele não chega necessariamente para preencher o buraco de alguém. Lá ele. Vamos de novo. Uma lacuna ali, mas ele chega para um elenco, né? Ele chega para uma possibilidade de desfalques, enfim, já chega um jogador que o Tite já conhece. Falar em estar pronto é muita coisa, mas, enfim, já é um jogador que você pode contar, né? Se o Flamengo precisa dele, ele já está ali. Para o Corinthians, ele realmente deixa um grande problema para a diretoria resolver, não só por ser uma peça que tem entrado e ajudado, mas porque no setor mesmo fica muito desfalcado. Conhecendo só rapidamente essas características do Maicon, ele não bate assim para mim pensar que ele vai ser um cara acomodado. Não é isso que a gente está falando. Mas até na característica dele em campo, né? Ele oferece algo que é de uma combatividade e de boa qualidade também quando tem a bola, mas ele é um cara mais elétrico, né? Pensa o Pulgar, ele vem de trás com a bola, ele protege muito bem, ele inclusive mais alto e tal. O Maicon é um cara mais elétrico, mais ligadão. E que é algo que o Tite sempre gostou, né? De jogadores com versatilidade e jogadores de mais energia também. Dá para imaginar que ele vai ser utilizado. Incomodar, buscar espaço. Acho também. No Corinthians ele foi, eu vou chamar a Lili também para o papo, mas Mari, no Corinthians ele é unanimidade, tipo assim, o torcedor do Corinthians vai falar, meu Deus, o Maicon tá jogando muito, ou ele tá nesse processo de recuperar um bom futebol? Eu acho que com a memória do torcedor, do Maicon que passou a primeira vez, o torcedor já não faz essa associação, talvez já não faz essa questão. Mas eu acho que hoje a gente está falando de um setor no Corinthians que passou por muitas dificuldades, né? Sim. Que ele, você volta um pouquinho desde Rony, Cantígio, Paulinho machucado, aí o Vera, aí vem o Maicon, retorna. Tem o Ranieri agora que encaixou bem. Exatamente. Mas se ele tem a opção de usar com 2 ali... Claro. O Ranieri precisa de uma dupla, né? Sim. Então eu acho que sim. Eu acho que eu vejo o Maicon como uma peça muito importante e que o torcedor, além de tudo, tem um carinho. Claro. E o Corinthians foi surpreendido, então, com esse... Não é, Lili? Com esse boleto para pagar agora, né? Percebeu? E vencimento agora, dia 7. Acontece às vezes, não acontece, Mar? Eu já recebi um e-mail. Seu aluguel vence em 3 dias. Acontece muito. Mas aí é o seguinte, eu lembro que há algumas semanas, o Rosala Santoro, não é, Lili, que é o diretor financeiro do Corinthians, ele fez uma conta simples aqui pra gente, né? Sim. Que era as contratações que chegaram por causa da venda do Moscardo. Zerou. Não tem mais de onde tirar para contratar. E na questão da folha salarial também, né? Os jogadores saíram, os outros chegaram, mas a questão da contratação não tem mais margem ali para negociar. E agora, hein, Lili? Pois é, essa é a questão, né? Porque o Corinthians já desembolsou pouco mais de 2 milhões de reais pelo empréstimo do Maicon, tá? Então, para a renovação de mais um ano de empréstimo, 2 milhões de reais. Esses 2 milhões de reais entraram nessa conta aí das contratações do ano, tá? Para atingir quase 100 milhões aí. Então, foi o valor que entrou nos cálculos do Corinthians. Agora, o Corinthians não estava contando em ter que pagar um valor agora, repentinamente, sendo que o Corinthians nesta semana ainda vai tratar de negociar com o Rojas sobre o valor que ele precisa receber, cerca de 8 milhões de reais aí, contando com luvas e direito de imagens também, sem tirar, se o Rojas for para a FIFA e exigir os salários dele até o final do contrato 2027, ultrapassa aí os 40 milhões, então complica muito a situação do Corinthians. Portanto, foi algo inesperado que o clube recebeu essa notícia e de fato não contava em desembolsar esse dinheiro agora, mas como a Mari Pereira falou, é um setor que é muito carente para o Corinthians nos últimos tempos. Se a gente for lembrar, desde o início de 2023, quando o Fausto Vera teve a lesão no primeiro jogo contra o RB Bragantino pelo Paulistão, aí ele já saiu, o Maicon assumiu a titularidade, desde então vem sendo titular. O Fausto Vera é muito criticado quando entra, então ele não conseguiu ainda voltar com a titularidade. Aí teria a
situação do Paulinho, como eu falei, mas o contrato dele vai só até junho. Ele deve voltar a jogar em breve, mas aí será que vale a pena já renovar com ele, renovar pelo menos até o final do ano? Aí tem opções do banco, né? Tem o Rian, tem o Breno Bidon, mas é claro que hoje o Maicon é titular absoluto, ele vem ganhando aí uma sequência muito boa com o técnico Antônio Oliveira nessa temporada, 2 assistências, 2 gols marcados, então seria um prejuízo enorme para o Corinthians perder o jogador, mas esse risco existe. Nos próximos dias o torcedor vai saber o que a diretoria corintiana conseguiu fazer, porque a partir do momento que o Shakhtar falar, aceitei a proposta do Flamengo, liga para o Corinthians, fala, proposta, vamos supor, tá, é de 5 de euros, se o Corinthians não igualar 5 de euros e nem passar 5 de euros, ele vai para o Flamengo, porque o Maicon não quer voltar a jogar no Shakhtar, então quem exercer a compra dele, ele vai embora, mesmo priorizando o Corinthians. A gente entendeu nessa questão de prioridade aí do Maicon, é que assim, supostamente se o Flamengo oferecer 5 de euros e o Corinthians fala, não, eu tenho 5 de euros aqui, aí o Maicon deve preferir ficar no Corinthians. Mas se não conseguir chegar nesse valor, corre risco sério de perder hoje um dos titulares mais importantes da equipe do Antônio Oliveira. Ô Lili, enquanto você estava falando também, saiu uma notificação, e sei que a Lili daqui a pouco já vai começar, enquanto a gente está falando aqui, acionar os contatos, o GE deu que são 6 milhões de euros e que o Shakhtar aceitou a proposta do Flamengo e vai notificar o Corinthians. Então é até mais do que a Lili estava usando como exemplo aí nessa conta. Então, Pedro, a gente está vendo que neste momento o Flamengo tem a vantagem aí nessa disputa, Pedro. Mas o poderio financeiro do Flamengo é maior nesses últimos tempos, né? Natural que ele leve vantagem nesse sentido e até que ganhe um fôlego maior para qualquer negociação com a saída iminente do Thiago Maia. O Flamengo está negociando, fazendo um jogo duro também com o Internacional, assim como o Bragantino fez com o Flamengo, em relação a essa saída do Thiago Maia. Puxa daqui, puxa dali, um valor em torno de 4 milhões de euros, mas tem que fazer uma ponte lá com o Lille também, que, enfim, tinha 50% tem ainda, né, 50% dos direitos do Thiago Maia. Então o Flamengo pode ganhar um valor a mais aí com essa saída do Thiago Maia e fazer esse investimento no Maicon, porque o Flamengo detalha tudo direitinho e depois vai para cima com seu poderio financeiro. E hoje leva muita vantagem nesse quesito em relação ao Corinthians. Por isso que a gente falava que conta com o aval do Tite, tem a brecha e aí vai para cima para justamente suprir essa necessidade no meio do ano. Vocês falavam até do Alan aí, há algum tempo o Flamengo contratou esse jogador a peso de ouro, mais de 8 milhões e 200 mil euros. É um jogador que está tendo dificuldade, mas o Pulgar, por exemplo, teve grandes dificuldades no começo também, com lesões e tudo mais, e hoje é um jogador estabelecido. Então o Flamengo confia nisso, que vai ter um jogador estabelecido mais à frente, talvez com a saída do Pulgar para a Copa América, e aí o Alan possa render, aí vai ter quem sabe o Maicon no meio de campo, o De La Cruz vai sair, vai ter que utilizar outros jogadores, tem o Igor Jesus da base, então o Flamengo precisa ter um jogador, um elenco mais encorpado, com mais, eu sempre acho curiosa essa expressão do Marcos Braz, musculatura do elenco para a sequência da temporada. Então é isso que está buscando o Flamengo e vai forte para tentar, de fato, encorpar o seu elenco e aí, de quebra, você enfraquece um rival na disputa de outros torneios nacionais, porque o Corinthians, mal ou bem, é um grande rival, né? E aí também declara, está oficializada a treta, assim, no sentido de uma rachadura ali na relação. Porque o Corinthians não vai sair satisfeito dessa história. Claro, faz parte do negócio. Um time pode chegar lá e fazer uma proposta e levar o jogador. Mas depois do Corinthians falar tanto com o papo do Gabigol, ficar lá infernizando a vida do Flamengo. Foi Mateuzinho. Inferniza, aí é Mateuzinho, aí vai e volta. Acabou a farra para o Flamengo, não sei o quê. O Flamengo vai lá e fala assim, Maicon. O Flamengo nem entra na discussão, né? Nessa aí tá só bom, dá recado. fala. Tá, pode falar, tá, é o Gabigol, é não sei quem, tá bom. Daqui o Maicon. Vou nem brigar. Pelo menos é o que tudo indica vai acontecer, né? Pelos valores que a gente que a gente tem aí de informação, né, Marra? O Flamengo tem observação de mercado, né? Sim. E não é uma perseguição ao Corinthians, assim, apesar de entender que até em algum momento essa vai ser uma conversa de bar, né? As pessoas vão falar sobre isso mesmo e tal. Mas é uma observação de mercado e de oportunidade. Claro. Opa, aquele jogador me interessa,
Qual é a situação daquele jogador? Pronto. Isso, sabe o Maicon? Ele quer ficar aqui no Brasil. Ah, mas ele tem empréstimo com o... Né, do Shakhtar com o Corinthians até o meio do ano. Mas peraí, se eu quiser comprar antes? E o Tite fala, eu gosto muito do cara também. Não é de picuinha, né? Não é do nada o nome que surgiu, e essa questão de você poder inscrever o jogador que atuou no estadual, que você tem um prazo maior e tal, ele também entra na roda ali, né? O Corinthians agora, se ele for atrás de algum reforço, ele vai mapear, ele tem até quinta-feira, né? Que a janela fecha, mas ainda assim ele pode contar com esse prazo. Mas a questão é que é mais um jogador titular. Ou mais, mesmo que não, né, nem só titulares o Corinthians perdeu, ele foi perdendo e ele começou a remontar o elenco, mas agora perde mais uma peça, né, Mário? Ele escolhe liberar muita gente ou não renovar, né? Ele escolhe reformular o elenco e passa por dificuldades. Hoje a condição do Corinthians não é se colocar na briga financeira com o Flamengo. Não adianta isso. O Corinthians ele vive numa outra realidade que o Flamengo está distante disso. É que o torcedor, né, Lili, pra gente fechar, ele entra nessa conta como o Bruno falou. A gente está passando por um processo de reformulação, ainda tem que chegar mais gente, não necessariamente perder gente, mesmo entendendo a dificuldade financeira para equiparar numa jogada, num checkmate que o Flamengo deu, né? Exatamente, se você for puxar um pouquinho, a situação do Veríssimo foi parecida, né? O Corinthians disse que foi pego de surpresa. Sim. Não sabia dessa situação do Veríssimo, contava com a permanência dele. Aí saiu o Rojas, que até então não era titular absoluto, mas ele sempre entrava, né? O técnico Antônio Oliveira gostava dele. Colocava o Rojas como opção na segunda etapa e ele deixa o Corinthians. É menos um no banco. Agora o Maicon, que já é titular, então é claro que é um prejuízo enorme. E aí o Corinthians precisa tentar equilibrar as contas. O Rosala Santoro falou, já extrapolamos o limite para comprar jogador. Aí de onde vai tirar esse dinheiro para permanecer em definitivo com o Maicon? Essa é a questão que vem preocupando o torcedor, porque de fato, você pensar agora, quem que vai entrar no lugar dele? Quem que pode repor assim imediatamente? O Fausto Vera, pegar os meninos da base, analisar a situação do Paulinho, tá bem complicada a situação para o Corinthians. O torcedor corintiano não tem um dia de paz sequer, viu? Lembra que eu tinha falado agora, o que tinha de dar errado já deu? Nunca fala isso. Envelheceu mal. Não verbalize jamais. O fundo do poço tem mais fundo e mais poço para chegar às vezes. Tá Tchau, bom? Lili. Tchau, gente. Beijo. Tchau, Pedro. Beijo para você também. Valeu, beijo. Caju, tá na hora de chamar a Joana de Assis para participar com a gente, porque o mercado continua animado em São Paulo. E o Flamengo parece ser a principal razão disso, né, Joana? Bom dia, o Flamengo que não está em São Paulo, mas parece ser a principal razão desse agito. O Flamengo está agitando aqui o mercado paulista. Bom dia para você, Barreto, Renata, Thales, todo mundo. Caju, aliás, desculpa. Todo mundo que já tô até... É outro barbudo. Não, corrigir a tempo. Então, Barreto, depois de tirar o Léo Ortiz do Bragantino, agora a meta do Flamengo é tirar o Maicon do Corinthians. E essa negociação está bastante avançada e ela precisa estar bastante avançada. Por quê? Porque a janela fecha no dia 7 de março. Eu sei que existe aí uma janela especial para o caso de jogadores que estão disputando estadual e, porventura, passem por transferências para times que disputam a Série A e a Série B. Mas no caso do Maicon, o Maicon pertence a um time internacional, ele pertence ao Shakhtar. Então, configura uma transferência internacional. Então, o que os representantes do Maicon estão fazendo nesse momento? Correndo para que essa transferência possa ocorrer dentro do prazo. Acertou essa proposta, a gente já sabe que ela é uma proposta abaixo dos 6 milhões de euros, dentro do valor de mercado hoje do Maicon, e essa proposta foi aceita pelo Shakhtar. Então, qual que é o próximo passo? Até ontem à noite, o Corinthians não havia sido notificado, o Corinthians vai ser notificado hoje, então uma série de reuniões vão acontecer, com o Maicon Corinthians, Maicon e seus representantes. Agora, o Maicon é um jogador que se transfere para a Ucrânia em 2017, né, e deixa a Ucrânia em 2022 por conta da guerra. Então, ele é um daqueles jogadores brasileiros que, infelizmente, viveu a guerra, né? O Maicon precisou se esconder em bunker, o Maicon viu um míssil passando, então ele tem
uma memória muito dolorida desse período, né? Então, até por conta disso, ele consegue se transferir para o Corinthians nesse primeiro ano de 2022 gratuitamente, e depois os empréstimos passaram a ter uma compensação financeira sempre para o Shakhtar. Então, ele tem um compromisso com o Shakhtar válido até o final de 2025. E a prioridade dele é se desvincular do Shakhtar o quanto antes. Ele não quer correr qualquer risco de ter que retornar à Ucrânia. Por isso que essa proposta... E a gente está falando de um gigante. A gente está falando do Flamengo, o Flamengo do Tite, que é o técnico que, inclusive, subiu o Maicon em 2015. Né? Tem muita gente que faz uma lembrança um pouco equivocada de quando o próprio Tite empresta, fala que não vai utilizar o Maicon, e aí ele é emprestado para Ponte Preta, mas não é que ele não gostava do Maicon, ele achava que o Maicon não teria chance de se desenvolver, porque aquele meio-campo do Corinthians na época tinha Ralf, tinha Christian, tinha Elias, tinha muita gente, e ele era um jovem que estava disputando espaço. Então, ele vai para Ponte Preta para se desenvolver, mas o Tite sempre teve um carinho muito especial pelo Maicon. O Maicon é um jogador hoje de 26 anos, com uma rodagem importante, diferente do jovem que ele subiu em 2015. Então, é importante dizer isso. É um jogador que estava sempre no radar do Tite e tem essas questões que são muito importantes para o Maicon. Né? O Corinthians já tentou comprar o Maicon algumas vezes. Agora eu vou passar uns detalhes interessantes dessa negociação, alguns em primeira mão para vocês. O Corinthians tentou comprar a primeira vez o ano retrasado, né? Na virada de ano entre 2022 e 2023. Na época, o Corinthians tentou fazer um acerto usando o Rony, né? O volante que era da base, e mais um dinheirinho. O Shakhtar não quis. Essa virada de ano, o Corinthians também tentou comprar o Maicon. Dessa vez usando uma outra joia da base, o Guilherme Biro. E o Shakhtar também não quis. E a gente viu as negociações recentes do Shakhtar. Optou pelo Kevin, né? Comprou o Kevin, jogador do Palmeiras, que foi uma negociação bem grandiosa por conta do Palmeiras, então também não aceitou esse negócio. Então o Corinthians tentou comprar o Maicon algumas vezes e não teve sucesso, né? O que o Shakhtar deixou bem claro desde o início é que ele queria dinheiro, e o Flamengo faz essa proposta. Então, por isso, Barreto, é muito difícil, pelo que a gente já entende da situação financeira do Corinthians. O Corinthians não está protegido no contrato de empréstimo, né? Ele só tem o direito de igualar a proposta do Flamengo. Mais nada. Porque provavelmente não vai fazer, né? Provavelmente não vai fazer, né? No momento que está perdendo o jogador por não pagar... Pode até fazer, mas não sei se vai ter condição. Exatamente isso, Leve em consideração que o dinheiro do empréstimo, os 500 mil, ainda não foram pagos, tá? Ao Shakhtar. Então, é mais um valor que o Corinthians deve. O Corinthians deve muito para vários jogadores, inclusive. Só para o Maicon, Barreto, deve cerca de 8 meses de direito de imagem. Então, o Maicon também poderia, por exemplo, recorrer à FIFA. Mas não vai fazer isso, entende? Porque tem uma relação muito boa com o Corinthians, um carinho gigantesco pelo Corinthians, então tudo deve ser resolvido amigavelmente. A parte do Shakhtar também, em relação a esse atraso no pagamento, mais um atraso, né, de contas para pagar do Corinthians, também não vê como um problema, porque o Shakhtar é um clube que costuma ser muito duro, com cobranças, com dinheiro, né, quer as coisas muito certinhas, mas nesse caso... vai falar, tudo bem, vai, o Corinthians está devendo pra gente, mas vamos acertar aqui, tem essa proposta do Flamengo, então vamos embora. Então, deve acontecer muitas reuniões, vão acontecer, tá? Essas que eu mencionei, encontro com o Maicon, encontro com o Corinthians vai ser oficialmente notificado, e aí o Corinthians tem esse prazo on the clock, às 48 horas, para poder fazer essa igualar a proposta. Agora, pelo histórico, Barreto, né, já tentou comprar o Maicon algumas vezes, até pedido do próprio Maicon, que queria se desvincular do Shakhtar e das memórias doloridas que ele carrega da passagem dele pela Ucrânia. Sempre envolvendo o jogador, sempre envolvendo uma composição. Então, muito difícil, né? Vendo a situação do Corinthians, que deve ao Rojas, está tentando acertar esse pagamento também, fora todos os direitos de imagem atrasados, jogadores, inclusive, que nem estão no Corinthians, como Renato Augusto, ídolos do time que também estão com direito de imagem atrasados. Acho difícil, né? Por isso que é difícil cravar que o Maicon já é do Flamengo, mas é também muito difícil cravar que o Maicon vai permanecer no Corinthians. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jô. Eu não sei se você chegou a falar com a galera da equipe do Maicon, ou enfim, com o Maicon. Porque na primeira vez que o Maicon ia voltar, ele manifestou muito interesse de ficar no Corinthians. O Maicon é um jogador que foi muito identificado com o Corinthians, né? Que foi criado na base do Corinthians.
E que, num primeiro momento, ele oscilou, né? Quando ele voltou, ele oscilou um pouco nas atuações. Chegou a ser criticado um pouco no ano passado. Ele machucou também. 2022 machucou, foi exato. ruim, Exatamente. Aí ele volta, enfim, como o time inteiro sofreu uma oscilação, ele também. Mas acho que esse era um momento em que ele já estava mais se firmando, né, Jô? E ele também atuou em várias posições no Corinthians. Ele atuou como segundo volante inicialmente, depois chegou a fazer primeiro volante, chegou a fazer meia. Quando o Renato Augusto não jogava. E já chegou, inclusive, esse ano, a atuar mais aberto pela esquerda. Então, assim, é um cara muito coringa e acho que ainda um cara que pode render bastante. Qual é o sentimento dele, do Jojo? Maicon? Exato. Ele quer permanecer no Corinthians ou ele quer primordialmente se livrar, não, né? Se desvincular se livrar do Shakhtar. Primariamente, amiga, se livrar do Shakhtar. E dá para entender, né? Imagina você tá trabalhando, né? Você se transfere para um time de futebol e o país, né, do time no qual você defende, entra em guerra e ele vive... Eu não consigo imaginar, você está trabalhando e passa um míssil, claro. Você tem que se esconder num bunker. Sinceramente, eu não sei como eu reagiria. Eu acho que o Maicon já deu sinais em vários momentos dessa fragilidade emocional, até hoje, do que isso causou nele. Então é uma coisa que é prioritária para ele, né? Seja Corinthians ou Flamengo. Qatar, Arábia Saudita, entendeu? As pessoas precisam entender o que o Maicon precisa, assim, a primeira coisa é se livrar desse compromisso que ele tem com o Shakhtar, que vai até o final de 2025. É que, coincidentemente, veio o Flamengo, né? Mas, assim, poderia ser um outro país em que ele iria sentar e considerar, porque a meta dele é realmente não depender mais do Shakhtar, tirar o vínculo, quebrar esse vínculo com o Shakhtar de uma vez. O contrato com o Flamengo, se for concretizado, vai ser um contrato de 4 anos, tá? Então tem coisas para serem definidas ainda, obviamente. Não sei quanto, acho que o Shakhtar tem 100% do Maicon, eu não sei se nessa proposta do Flamengo o Shakhtar ia manter uma porcentagem, enfim, mas seriam 4 anos de contrato, mas acho que a primeira coisa é o torcedor entender que ele tem muito carinho pelo Corinthians, não vai usar da justiça ou ir atrás da FIFA para receber os atrasados, essa é a posição do Maicon. Mas ele também quer ser tratado com o mesmo carinho, que ele sempre deixou muito claro que ele queria ser comprado por qualquer time que não seja da Ucrânia, de um país em guerra. Então ele quer ter essa paz. É muito compreensível esse desejo do jogador. Por isso que a gente, sabe, ouvindo as partes, a gente tem a sensação muito clara de, óbvio, o negócio não está fechado com o Flamengo, mas está muito avançado, porque esse ponto é muito importante para o Maicon. E aí ele vai para um Flamengo em que ele vai ser mais uma opção, e não um jogador tão, se não fundamental, mas tão importante como ele é no Corinthians. Como a Rê falou, ele tem essa função coringa, ele estava se estabilizando depois de alguns momentos mais irregulares, só que ele vai para um time que é muito mais competitivo, que está se mostrando extremamente equilibrado, estruturado a partir desse começo de ano, também depois dos jogos do Tite no final do ano. E, sem dúvida alguma, hoje é o time que parte como o favorito para tudo que disputar no ano, mas ele vai ser mais uma daquelas muitas opções ali para o meio de campo do Flamengo, talvez segunda, terceira em alguma das posições de campo. É uma troca de um certo protagonismo por uma estabilidade, mas ao mesmo tempo é uma estabilidade que, dentro do jeito que o Flamengo joga, é muito mais possível de, quando ele entrar, ser eficiente, ser útil, ser relevante aí para a caminhada do Flamengo no ano. É que essa negociação ela já é pensada pelos desfalques que o Flamengo vai ter de Copa esperados. América. Exatamente. Então ele vai ter espaço nesse momento. Então essa é uma contratação pensada para esse momento mais crítico em que o Flamengo vai perder jogadores muito importantes, Pulgar, Arrascaeta, enfim. Esse é o ponto principal, né? Como que o Flamengo avalia essa... Flamengo negocia a contratação de Maicon, do Corinthians. Time carioca faz proposta ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para comprar volante que está emprestado ao Timão até o fim do ano. O Flamengo negocia a contratação do volante Maicon, que atualmente defende o Corinthians e pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O time carioca teve uma primeira proposta negada pelos ucranianos, que gostaram da segunda oferta apresentada. Os valores não foram revelados. Caso aceite a proposta do Flamengo para a venda de Maicon, o Shakhtar precisa comunicar o Corinthians da decisão.
O clube paulista tem o prazo de 48 horas para igualar a oferta e ficar com o jogador em definitivo. A negociação foi revelada pelo Gol e confirmada pelo GE. Maicon está emprestado ao Corinthians até o fim de 2024. O contrato do volante com o Shakhtar Donetsk é válido até o fim de 2025. Oficialmente, a janela de transferências no futebol brasileiro se encerra na sexta-feira, 7 de março. No entanto, jogadores que disputam campeonatos estaduais em 2024 podem ser registrados por clubes das séries A e B do Brasileiro após este prazo, desde que assinem contrato entre 1º e 19 de abril. Revelado pelo Corinthians, Maicon está emprestado ao Corinthians pelo time da Ucrânia desde 2022, ano em que sofreu seguidas lesões e não recebeu propostas de fora no fim do ano. Assim, teve empréstimo renovado por mais uma temporada. Para obter a liberação, o Timão pagou 500 mil euros, cerca de 2,8 milhões de reais na cotação da época. Em 2023, foram 57 partidas e 3 gols. Nesta temporada, após um início turbulento, Maicon tem recuperado o bom futebol e feito boas partidas. Foram 11 no total, com 2 gols e 2 assistências. No último fim de semana, o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara e durante a comemoração do título, Rodolfo Landim foi questionado sobre novos reforços. O mandatário disse para a torcida do Flamengo ter calma, porque ainda existe espaço na janela de transferências. Gente, calma. A janela fecha no dia 7. Existe no regulamento uma janela especial do dia 1 de abril ao dia 19 para jogadores que estavam em torneios especiais. Tem que ficar de olho, disse o presidente.